Paróquias Nossa Senhora dos Migrantes e São Mateus de Guariba apresentam Evangelho do Dia. Eu vim para escutar tua palavra de amor. Paz bem, bom dia. Nesta sexta-feira, 26 de janeiro, celebramos a memória de São Timóteo e São Tito, bispos. Por isso somos convidados, neste dia 26, a ouvirmos o Evangelho de São Lucas, no seu capítulo 10º, versículo de 1 a 9. O Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente para toda a cidade e lugar aonde ele próprio deveria ir. E lhes dizia: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, por isso peçam ao dono da colheita que mande trabalhadores para a colheita. Vão, estou enviando a vocês como cordeiros para no meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, sandálias, e não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: a paz esteja nesta casa. E aí morar alguém de paz, a paz repousará sobre vocês e sobre ele, senão ela voltará para vocês. Permaneçam nessa mesma casa, comam e bebam o que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. E não fiquem passando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que servirem a vocês. Cure os doentes que nela houver, e digam ao povo: o reino de Deus está próximo de vocês. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje esta palavra, este Evangelho, nos coloca diante de Jesus. E Jesus, ele escolhe outros 72, além dos 11, que vimos no Evangelho ontem, na festa da conversão de São Paulo. Mas a missão desses 72 é clara: ir para os lugares aonde ele deveria ir. Devia, mas não podia. Assim vemos que a escolha é para somar, ajudar e colaborar. Jesus, mesmo sendo Filho de Deus, não podia estar em toda parte ao mesmo tempo. Para isso ele escolheu discípulos que pudessem levar a sua palavra a esses lugares, e é pouco o que acontece hoje na igreja. Os leigos, celebrando esse ano, o ano do leicato, o ano do leigo, nós somos chamados também como os leigos, como os discípulos e missionários, a cumprirmos a missão de auxiliar a todos os sacerdotes, porque eles muitas vezes não têm as condições de atender a todos. Que seria de nossos enfermos se não fossem as visitas de nossos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão, dos agentes da Pastoral da Saúde, da Pastoral da Pessoa Idosa, que levam sempre uma palavra de conforto. Jesus, depois de constatar que havia muita coisa a ser feita, mas eram poucos os que dispunham a colaborar, ele chamou e enviou esses discípulos com esta árdua missão. Mas não o enviou de qualquer maneira. Preparou-os primeiro para depois enviá-los. Orientou como deveriam proceder e alertou-os sobre tantas dificuldades durante esta missão. Enviou-os também cordeiros no meio de lobos, ou seja, conscientizando-os de que eles encontrariam muita gente falsa, perigosa, de espírito mau, pronta para atrapalhar o trabalho. Porém, isso não deveria ser o motivo para temer ou desanimar, mas que fossem preparados e despojados, não levassem coisa alguma. O acúmulo de coisas atrapalha a nossa missão. Que levassem apenas o necessário e que não perdessem tempo pelo caminho e soubessem discernir cada situação, distinguindo onde e quando deveriam dedicar mais tempo. Quem fosse portador da paz ao mesmo tempo, que não fosse bem recebido, não esmorecessem. Que não se envergonhassem em receber ajuda, porque eles estavam fazendo um trabalho e todo trabalhador é digno do seu salário, nos afirma Jesus. Aqui vemos em São Paulo que Paulo se baseou para encorajar Timóteo na missão. É preciso agir com firmeza, segurança, de cabeça erguida, com a convicção de que Deus é nosso guia e está conosco. Enfim, a missão consiste em amenizar a dor do outro e anunciar o reino de Deus. Quantos ensinamentos a liturgia de hoje nos coloca, oferecendo para a nossa missão de discípulos e missionários do Cristo Senhor. Que o exemplo de Paulo, de Timóteo, de Tito, continue nos fortalecendo a cada um de nós, cristãos, na sua missão de batizados, na nossa missão de batizados,
que desperte em nosso coração, ao coração de todas as pessoas, a Deus chamado, porque a messe continua grande e poucos são os operários. Amém. Você ouviu Evangelho do Dia. Oferecimento: Paróquias Nossa Senhora dos Migrantes e São Mateus de Guariba.